queridos irmãos que nos acompanham através das redes sociais da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Gostaríamos de expressar nossa gratidão pela oportunidade de poder compartilhar convosco breves reflexões acerca do papel do Evangelho de Jesus Cristo como código de moral universal. E para iniciar a nossa reflexão, trazemos um texto que consta no prefácio da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, de autoria do Espírito de Verdade. E este texto lhe diz o seguinte: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono nas vossas vozes, e que, no hino sagrado, elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Kardec, meus queridos irmãos, ele vai colocar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo o seguinte: que essa instrução que acabamos de fazer a leitura, transmitida por via mediúnica, ela resume a um tempo o verdadeiro caráter do Espiritismo e a finalidade desta obra, que no caso é a obra do Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso, lá foi colocada como prefácio. Então, nos chama a atenção Kardec dizer que essa instrução, muito curta comparado ao volume da obra inteira e comparado ao volume das outras obras da doutrina espírita, esta instrução ela vai resumir a um tempo o verdadeiro caráter do Espiritismo. Então, podemos começar a nos indagar. O que dizer, então, sobre esse caráter do Espiritismo? Voltando a esta instrução, alguns destaques vão nos auxiliar a responder esta pergunta sobre o verdadeiro caráter do Espiritismo. Nesta instrução, o Espírito de Verdade disse que os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, espalham-se por toda a superfície da terra. Eles vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos, pois que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. Os homens, nós encarnados, somos convidados para participar deste divino concerto e fazer com que as nossas vozes uníssonas, ou seja, de forma homogênea, se espalhem de um extremo a outro do universo. Amai-vos também uns aos outros, fazendo então as vontades do Pai que está no céu. Nós poderemos dizer Senhor, Senhor, e então seremos permitidos entrar no reino dos céus. Com isso, podemos dizer sobre o caráter do Espiritismo que ele, o Espiritismo, se estabelece como uma ferramenta de esclarecimento acerca da verdade que se faz presente no universo e que nós, homens encarnados, ou seja, um ser triplo, espírito, corpo e perispírito, podemos ter um papel objetivamente positivo nesta ação de esclarecer a nós mesmos, mas também à sociedade inteira,
Este papel que nos cabe, ele pode ser realizado a partir do momento em que nós amamos o nosso próximo ou a partir do momento em que nós nos colocamos na posição daquele que deseja amar o seu próximo. E a grande pergunta é então, como então amar? Como então nos tornarmos, assim como aqueles espíritos que fazem parte do grande movimento que estabelece a doutrina espírita em nosso planeta, como, assim como eles, nos tornarmos as virtudes dos céus. Kardec já nos dá indícios sobre como amar, e este indício está contido também ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, agora, na introdução, quando ele vai falar do objetivo desta obra. Ele coloca o seguinte: sobre as matérias contidas nos Evangelhos, é possível perceber a possibilidade de dividi-las em 5 partes. Uma, os atos comuns da vida do Cristo. A segunda, os milagres. A terceira, as predições. A quarta, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas. E a quinta, o ensino moral do Cristo. As 4 primeiras, elas têm sido objeto de controvérsias. A última, porém, o ensino moral, conservou-se constantemente inatacável. Diante deste código divino, a própria incredulidade ser curva. Nos coloca então Kardec que o ensino moral do Cristo representa realmente um código divino ao qual a própria incredulidade se curva. Sobre esse ensino moral ele continua. Para os homens em particular, o ensino do Cristo constitui uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública. O princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça, aqui falando então da justiça de Deus, não da justiça dos homens. Então, o ensino moral do Cristo constitui um código, uma regra de proceder que se aplica a toda a nossa vida privada e pública, que representa igualmente um princípio básico de todas as relações sociais. Então, naturalmente, nós podemos nos indagar de onde emanam esses ensinos de Jesus. Ele próprio faz a resposta, como registrou João no capítulo 12, versículos 49 e 50, dizendo o próprio Cristo: eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito. Coloca Jesus, respondendo a nossa pergunta, só que fazendo a resposta a ela 2000 anos atrás, que o que ele fala, ele não fala de si, mas ele fala conforme o Pai disse a ele próprio. De onde compreendermos que, indagando Kardec aos espíritos sobre a superioridade da natureza de Jesus, um deles dá a seguinte definição sobre essa superioridade da natureza de Jesus: que ele, graças a essa superioridade, era, podemos dizer, médium de Deus, ou seja, através dele o Pai falava com seus filhos, o Criador falava com as suas criaturas. Lógico que é um estado adquirido pelo Cristo, um estado que podemos adquirir no futuro, mas que a nossa ideia com esta reflexão é saber exatamente, não é? Como podemos adquirir esse estado de superioridade moral e também intelectual. O fato é, meus queridos irmãos, que nesse momento nós temos um primeiro ponto consolidado de acordo com a doutrina espírita. Os ensinos de Jesus Cristo, eles representam realmente um código moral que foi transmitido de Deus aos homens. Retornamos agora à nossa pergunta que norteou essa busca pela emanação dos ensinos de Jesus. A pergunta era: como amar? Como nos tornarmos as virtudes dos céus? Jesus disse-lhe então,
também contido agora no Evangelho de Mateus. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Como nos tornarmos então as virtudes dos céus, amando a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso pensamento, mas igualmente amando o nosso próximo como a nós mesmos. E a partir destes princípios colocados por Jesus, ele próprio desenvolveu a sua doutrina, ou seja, os seus ensinos, a sua doutrina, ela tem como fundamento o amor. Seguir o seu exemplo, então, é o caminho mais reto para aprendermos a amar. Muito importante termos isto em mente, realmente, dentro de uma perspectiva de aprendizado, dentro de uma perspectiva de vivência de algo que nos faz mais feliz, de algo que nos torna estas virtudes, como colocou o Espírito de Verdade no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. É natural que nos questionemos, por outro lado, sobre uma outra perspectiva, se estes ensinos de Jesus, se este código de moral, ele teria estado presente entre os homens apenas a partir da encarnação do Cristo, ou se é algo, vamos dizer, mais amplo, algo que já está com o homem desde o momento em que o homem começou a fazer os seus registros, que é onde podemos fazer as consultas realmente. Nos colocamos aqui como alguém que faz uma pequena, uma superficial talvez, pesquisa sobre a história da humanidade. A história da humanidade, ela nos apresenta o seguinte, que diferentes povos existiram, e estes povos construíram as suas próprias culturas, vivenciaram diferentes momentos sociopolíticos, ou seja, cada povo ele construiu a sua própria história, ele estabeleceu as suas próprias doutrinas, eles têm hábitos característicos e também possuem os povos, é o que vemos ao longo da história, ensinos morais, mas que são ensinos morais muitas vezes localizados e restritos, já que nem sempre um povo ele dialogava com o outro no sentido de transmitir estes ensinos, no sentido de transmitir a sua cultura. Mas, por mais distante que fossem os povos uns dos outros, todos eles vão apresentar algo em comum até onde podemos pesquisar. Por exemplo, dentro da doutrina do zoroastrismo, há um dizer muito interessante que é o seguinte: um caráter só é bom quando não faz a outros aquilo que não é bom para ele mesmo. No budismo, há um outro dizer: não atormentes o próximo com aquilo que te aflige. No confucionismo, já uma terceira doutrina, não façais aos outros aquilo que não quereis que vos façam. No hinduísmo, esta é a suma do dever. Não faças aos demais aquilo que, se a ti for feito, te causará dor. No judaísmo, então, o que é odioso para ti, não faças ao próximo. Esta é a lei para o resto de toda a vida. No islamismo, nenhum de nós é crente até que deseje para seu irmão aquilo que deseja para si mesmo. No cristianismo, todos esses, inclusive, a exceção do islamismo, né, eram antes do Cristo, agora islamismo depois do Cristo, cristianismo em si, dizendo: portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também a eles. Taoísmo, antes do Cristo ainda, considera os ganhos e as perdas de outrem como se fossem os teus próprios. Sócrates e Platão, portanto, para finalizar a nossa consulta, colocam: nunca se deve retribuir com outra uma injustiça, nem fazer mal a ninguém, seja qual for o dano que nos hajam causado.
À exceção, meus queridos irmãos, do judaísmo e do islamismo, todos estes dizeres, todas essas noções morais, elas foram colocadas antes da encarnação do Cristo. 600 anos, 500 anos, quase 700 anos antes de Jesus. Emmanuel ainda nos auxilia nesta pesquisa, como ele vai colocar no capítulo 41 da obra Caminho, Verdade e Vida. Ele diz assim: diziam os gregos, não façai ao próximo que não desejais receber dele. Afirmavam os persas, fazei como quereis que se vos faça. Declaravam os chineses, o que não desejais para vós, não façais a outrem. Recomendavam os egípcios, deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Doutrinavam os hebreus, o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Insistiam os romanos. A lei, esta é muito interessante, olha. A lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Esta lista, meus queridos amigos, ela vai prosseguir até os dias atuais, através das religiões e também através da filosofia. Na filosofia em particular, há algo que é chamado a regra de ouro, que também é conhecida como ética da reciprocidade. Em um livro intitulado O Conceito da Moral, o autor coloca o seguinte: então, a regra de ouro ainda pode expressar a essência da moral universal, mesmo se não há dois homens no mundo que tenham quaisquer necessidades ou gostos em comum. É nossa tradução, já que essa obra só se encontra no inglês. Então ele coloca que mesmo havendo dois homens no mundo que não tenham quaisquer necessidades ou gostos em comum, é interessante que a regra de ouro, a ética da reciprocidade, ainda assim para ele se estabelece como uma regra de conduta moral. Logo, podemos dizer que seria uma moral universal. E para finalizar a nossa pesquisa, consultando o que diz o Parlamento das Religiões do Mundo, um conglomerado voluntário de algumas religiões existentes no mundo, estabelecendo seu parlamento, fizeram uma declaração a favor de uma ética global, onde eles vão expressar que há um princípio o qual é encontrado e tem persistido em muitas religiões e tradições éticas do ser humano por centenas de anos. O que você não deseja para você, não deseja feito para você mesmo, não faça aos outros. Ou, em termos positivos, o que você deseja feito para você mesmo, faça para os outros. Isso deve ser a irrevogável, incondicional norma para todas as áreas da vida, para famílias e comunidades, para raças, nações e religiões. Vejamos, meus queridos irmãos, que este parlamento das religiões do mundo é, como eu disse, uma união de várias religiões. Não é apenas algo do espiritismo, mas algo muito mais amplo do que isso em termos de organização do ser humano. A regra de conduta moral, a regra de ouro, a ética da reciprocidade consiste em o que eu desejo feito para mim, eu devo fazer para os outros, é o que eles colocam de forma positiva. Vemos então que esta ideia tem surgido na humanidade em locais diferentes, em culturas e contextos políticos sociais diferentes. Como poderíamos, meus queridos amigos, justificar isso do ponto de vista moral? Do ponto de vista material? Nos parece muito complicado quando imaginamos que um homem ele só tem uma única existência, que não há nada após a morte do corpo, que então os registros que temos, as aquisições morais, as aquisições intelectuais,
do indivíduo, tanto quanto da sociedade, é somente aquilo que foi registrado nos livros. Colocamos isso como uma dificuldade de crer que esta ideia de moral universal possa ser oriunda somente desses registros, já que sabemos que de uma forma ou de outra eles apresentam relativa fragilidade. Por outro lado, com a visão espiritual, não apenas espírita, mas uma visão espiritual, concebendo a existência de Deus, concebendo seus atributos entre eles, a perfeição, compreendendo Deus, portanto, como Criador e como Pai, podemos imaginar que a revelação de um princípio universal, utilizado para o desenvolvimento dos códigos de conduta moral, foi precisamente um presente de Deus aos seus filhos desde que ele criou seus filhos, como a garantir a eles que, na pior das hipóteses, eles teriam a que recorrer, ou a quem recorrer. Seria recorrer ao Pai e recorrer, então, à existência dessas leis todas que constituem o ensino moral na consciência do indivíduo. Então, o indivíduo, tendo sido criado simples e ignorante, mas progredindo ao longo do tempo, sempre teve em si o germe dessas leis morais que hoje vemos constituir um código de conduta moral universal. Para justificar esta nossa proposta espiritual, vamos dizer assim, consultamos o seguinte dizer lá nos Evangelhos: o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota. Palavras de Jesus. A doutrina espírita, ela irá interpretar esta passagem da seguinte forma, entendendo que quis dizer Jesus ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral, isto é, fosse praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências, efetivamente, de que serviria haver sido promulgada aquela lei, se ela devesse constituir privilégio de alguns homens, ou sequer de um único povo, no tocante àquela ideia materialista como colocamos. Sendo filhos de Deus, todos os homens, todos sem distinção nenhuma, são objeto da mesma solicitude. Logo, neste momento, temos então um segundo ponto consolidado. A humanidade, ela entende como princípio do seu código de conduta moral a reciprocidade. Fazei ao próximo aquilo que deseja para você mesmo, que é, na nossa consideração, na nossa visão, mas todos nós somos convidados a refletir sobre isso, que é uma ideia análoga à ideia revivida pelo Cristo: amarás o teu próximo como a ti mesmo, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 39. Ele, inclusive, parte de outro princípio para estabelecer sua doutrina entre os homens. Como já dissemos anteriormente, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento, o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, destes dois mandamentos constitui o Cristo todos os seus ensinos. Vemos, então, que, de acordo com a história, que Jesus compartilhou do mesmo princípio para estabelecer o cristianismo, ou seja, a ideia já era existente entre os homens, partindo daquele princípio espiritual que falamos, daquela análise espiritual, de que esta ideia de amar ao próximo como si mesmo, esta ideia de fazer ao próximo aquilo que eu gostaria fosse feito para mim, já estava no homem. Jesus compartilha deste mesmo princípio, estabelece o cristianismo. A pergunta que nós devemos nos fazer neste momento é, então, que diferencial nos apresenta Jesus? Por que, então, seguir o seu exemplo numa tentativa de aprender a amar ao próximo, ou seja, numa tentativa de aprender a fazer ao próximo aquilo que eu desejo para mim mesmo, já que vários pensadores existiram antes,
já que vários pensadores continuaram a desenvolver esta ideia. A questão, meus queridos irmãos, que diferencia o Cristo de todos os outros pensadores anteriores a eles e posteriores a ele, é precisamente que ele agia conforme ensinava. Logo, através dele, essa máxima passa a ter outro sentido. Os seus ensinos, o seu evangelho, ele pode, consequentemente, ser visto como um código de conduta moral universal, desenvolvido a partir de um princípio universal, cedido a Deus aos seus filhos. Um código de conduta, não é mais um código simplesmente moral, que compreendemos intelectualmente, mas é um código de agir bem moralmente. Os seus ensinos, a sua vivência, meus queridos irmãos, é para nós o nosso exemplo, o nosso realmente guiar. Ele se faz o nosso caminho para que cheguemos à verdade da vida, para que cheguemos à própria vida com V maiúsculo, como colocamos tantas vezes. Olhando para nós, então, neste momento, dizemos, sabemos o princípio. O que é que a gente faz disso? Quando olhamos, então, para a nossa sociedade igualmente, a sociedade parece já saber esse princípio, mas será que percebemos nela um completo viver do fazer ao próximo que deseja para si mesmo? Infelizmente, a resposta é que observamos em alguma parte, mas na maior parte dos fatos da sociedade, incluindo a todos nós, sem sombra de dúvida, ainda destoa esta vivência da vivência do Cristo. A necessidade é de aprender, e somente através da prática, nos coloca Aristóteles, é que teremos condições de desenvolver habilidades que vão ser habilidades deliberativas, habilidades emocionais, habilidades sociais, que vão nos permitir colocar em prática toda esta compreensão, considerando que somos capazes de compreender, mas ainda temos dificuldade em praticar. Daí compreender a importância do que Kardec coloca sobre a educação. Ele diz, lá na questão 872 do Livro dos Espíritos, cabe à educação precisamente combater as más tendências, ou seja, precisamente combater as práticas que se desviam desta prática de Jesus. Ela terá êxito a educação nesse combate às más tendências quando se basear no estudo aprofundado da natureza moral do homem, pelo conhecimento das leis que regem essa natureza moral, chegar-se-á a modificá-la, como se modifica a inteligência pela instrução. Olha como é importante. Modifica-se a inteligência pela instrução e o temperamento pela higiene no sentido moral. Ou seja, compreendendo a nossa natureza moral, conseguiremos educá-la, combatendo as más tendências. É curioso porque ele vai chamar a Revista Espírita de jornal de estudos psicológicos, que buscam, então, pelo que entendemos, fazer com que nós consigamos compreender um pouco mais sobre a nossa própria natureza moral. É a educação, este elemento de combate às más tendências. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, colocam lá os Espíritos, em resposta a esta pergunta sobre a educação. Não nos referimos, dizem os Espíritos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, pequenos atos que vão entrando no nosso dia a dia e se transformam em hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Temos nós hábitos? Certamente temos. São bons hábitos? Nem sempre. Às vezes temos bons hábitos, às vezes temos maus hábitos. Isso é natural exatamente do estado do nosso planeta Terra. Um planeta ainda em que a maldade, infelizmente, supera a bondade. Mas através da nossa educação, da compreensão das nossas naturezas morais, da compreensão da necessidade de nos educarmos moralmente através da mudança de hábitos, é que vamos fazendo com que o planeta progrida, já que nós próprios vamos progredindo. E com isso, como sempre dizemos, é onde está a nossa verdadeira felicidade, queridos amigos, queridos irmãos.
A felicidade está no caminhar para esta mudança de hábitos. Hábitos maus cedendo lugar aos bons hábitos. Em que nos guiar? Nos guiar no Cristo, mas ao mesmo tempo naquele esforço de compreender quem nós somos, o porquê das nossas ações, o que é que move o nosso pensar, o nosso agir, e fazer como nos diz Agostinho de Hipona, a partir da questão 916, mas principalmente na questão 919 do Livro dos Espíritos, nos indagarmos continuamente. Será que este código de conduta moral do Cristo, ele já faz parte das minhas vivências ou não? Será que os meus atos do dia de hoje, eles de alguma forma ofenderam ao meu próximo, já que o Cristo não ofendia ao seu próximo? Será que pelo contrário, será que os meus atos, eles já começaram a favorecer, a fazer algum bem ao meu próximo? Sim, ótimo. Então já estamos realmente no caminhar para bons hábitos. Se não, é natural. O nosso processo é exatamente de nos indagarmos e de começarmos a nos transformar. Mas, essencialmente, meus queridos irmãos, não podemos esquecer de que o guia e o modelo é o Cristo. Visualizando os seus atos, compreendendo o móvel de suas ações, buscando aplicar este mesmo móvel às nossas ações, é que poderemos nos transformar, é que poderemos ser verdadeiramente mais felizes. É que então a humanidade se transformará, que este planeta terá o bem igualando-se ao mal e então superando o mal, que essencialmente é verdadeiramente aquilo que todos nós buscamos, a felicidade plena que encontraremos com nosso Pai. Mas nunca esqueçamos, por mais que as dificuldades sejam grandes, por mais que as coisas ao nosso redor estejam desequilibradas, o Pai está sempre estendendo a mão. Lembremos-nos que este princípio ele já estava presente antes do Cristo. O Pai nos presenteia com o princípio, com a lei de amor, desde a nossa criação. E Ele não presenteia e se afasta, Ele presenteia e permanece ao nosso lado, de mãos dadas com o nosso Pai, compreendendo a essência do Cristo, é que caminharemos melhor, é que seremos felizes e podemos nos fazer felizes já a partir de hoje. Tal, na verdade, é o que desejemos os nossos esforços, não é? Sejam direcionados à felicidade. Confiemos em Deus, confiemos no Cristo, confiemos em todos os bons amigos espirituais que nos auxiliam e nos guiam, o Espírito de verdade e tantos outros. Sigamos tranquilos e felizes nessa jornada, meus queridos irmãos, buscando compreender e viver a essência do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Nossos votos, então, de saúde e de fortalecimento a todos os nossos amigos, esperando que todos continuem bem a sua jornada. Muito obrigado pela vossa atenção. Até uma próxima oportunidade.